Olá a todas e a todos e sejam bem-vindos. Hoje vamos fazer o nosso cesto, aquele cesto maravilhoso que fizemos e que, entretanto, o vídeo desapareceu e acabei por gravar um novo, está bem? Então, o nosso cestinho maravilhoso, está bem? Todo forradinho, feito muito rápido. É muito interessante porque vocês vão adorar fazer. Vão aprender a terminar aqui as pontinhas do cordão, vão aprender a colocar aqui isto tudo direitinho, a fazer uns cantos de maneira diferente. Então vá, juntem-se a mim, está bem? Vamos ter vários tecidos e vários pedacinhos de tecido. Neste caso eu vou utilizar barras. As barras têm 32 cm por 14,5, está bem? 14,5, mais centímetro, menos centímetro. Estou a utilizar barras porque são aqueles tecidos que a gente compra imensos, não é? E às vezes não dá vazão a fazê-los e acho que é uma ótima forma de gastar as nossas barras. Normalmente, e para quem quiser comprar barras, aconselho os 70 centímetros porque como o pano traz sempre 10 diferentes, não vão ter suficiente para um lado e para o outro se comprarem só 35, está bem? 35, 32. Então precisamos de duas faixas de 32 por 14,5, 14, como vocês entenderem. 4 faixas de 32 por 7,5 e precisamos de 2 interiores de 32 por 29, ok? Entretanto, também vamos precisar de foame, assim, deste género. Este é foame, está bem? Macinho. Tem 4 mm de espessura. Podem fazer com mais fino, se tiverem. Porque o foame? Porque é uma espécie de manta que deixa os cestos mais em pé. Ou seja, vão ficar mais direitinhos com outro aspecto do que se fizerem com, por exemplo, beitão. Ou como fizerem com fiselina, ou como fizerem com guata, está bem? Pronto, fica diferente. Por isso, para quem quiser utilizar, são 2 quadrados de 32 por 29. O que é que vamos precisar também? Vamos precisar de 2 quadradinhos de 6, 7 cm, 6 por 6, 7 por 7, o que vocês entenderem, e vamos precisar de 2 pontas de cordão com 80 cm. Por isso, se precisarem de mais medidas, entretanto vou tentar deixar depois nos comentários, está bem? Para vocês poderem saber tudo direitinho. E o que é que eu vou começar a fazer? Eu primeiro vou começar, podem unir com renda ou sem renda, como vocês entenderem. Eu vou começar por unir a minha barra e as minhas 4 tirinhas. Então, o que é que eu vou fazer? Vou costurar, normal, está bem? Com a largura do calcador. A largura que vocês deem sempre a mesma coisa, está bem? Podem utilizar metade, o máximo da largura do calcador, como vocês entenderem, está bem? A largura que começarem é a largura com que acabam. Pronto, então eu vou tentar virar para aqui. Vou ver para vocês poderem ver aqui. Vou desligar aqui a luz para vocês terem melhor visibilidade, ok? E vamos tentar ver se conseguimos fazer. Vou pôr aqui de parte o meu forro. Vou então cozer, para quem quiser alfinetar, alfineta, ok? Podem colocar alfinetes, podem colocar molinhas, eu não vou colocar. Façam o que eu digo, não façam o que eu faço, está bem? Coloquem alfinetes e vamos por aqui fora cozer, assim, até ao final. Tá? Uma parte. E vamos cozer deste lado a mesma coisa, está bem? Fazer deste lado, de um lado e do outro da barra, exatamente a mesma coisa. Assim. Vou vender imensas e faço gosto que vocês... Estou aqui a ligar o meu ferrinho, porque depois vou precisar dele para o próximo passo, então já fica ali a aquecer enquanto eu cozo as outras 2 barras, ok? Podem entretelar os tecidos, se quiserem também. Basta só uma entretela de papel fininha, não precisam de papel ou de tecido, daquelas mais fininhas, está bem? Só para dar uma estruturazinha, podem entretelar os tecidos se vocês quiserem. Não é obrigatório, mas podem no fazer. Tá bem? Coloquem alfinetes, não se esqueçam. Do lado. Agora vou pôr aqui a minha plaquinha e vou passar a ferro, está bem? O que é que eu costumo dizer? A parte mais escura viramos a bainha para a parte mais escura, está bem? Viramos a costura, neste caso,
para a parte mais escura, tá? E vamos passar aqui. Aqui a minha barra deste lado deve estar mais compridinha um bocadinho, se calhar enganei-me a medir. Eu já acerto. Tá bem? Vamos passar. Para quem quiser colocar já aqui alguma renda, podem colocar aqui a renda se vocês entenderem, tá bem? Podem colocar, antes de juntar as duas partes, podem já pôr a rendinha, ou então colocá-la agora por cima, se quiserem colocar, tá bem? Se não quiserem, podem deixar só assim mais simples. Os que eu fiz primeiro tinham renda, este vai ficar sem renda, por isso depois vocês veem o que gostarem mais, tá? Este já está para ser em ferro, vou passar este. Então, sim, abrir a costurinha, coloquem a parte escura para a parte da costura escura para o lado escuro, neste caso, está bem? Sim. Eu estou a virar a costura para o lado escuro, para o lado de cor laranja, neste caso, vocês depois é conforme o vosso tecido. Todos os materiais que virem ao ser utilizados vendem-se na nossa retrosaria, está bem? Na retrosaria Linhas e Pontos, em Oliveira de Frades, para quem quiser e para quem não conhece, não é? Não estamos só aqui pessoas que conhecem, está bem? Pronto. Então o que é que vamos fazer agora? Vamos cozer esta parte ao nosso foame, está bem? O nosso foame tem uma parte mais brilhante, tem uma parte de esponja. Eu normalmente coloco o tecido sempre da parte brilhante. Porquê? Porque a parte da esponja tem tendência a ficar a amarelar, não é? Com o tempo, e então se forem tecidos muito clarinhos acabam por ficar escuros, não é? Acabam por se notar que estão sujos, estão mais escuros, então fica assim, fica mais certo para sempre, não é? Para eles ficarem direitinhos. Eu vou cozer à beirinha, tá bem? Vou cozer direitinho, o mais rentinho que eu possa. Pronto, como eu não fiz a minha costura de rebatimento, eu vou rebater a costura aqui por cima, está bem? É só dar um jeitinho, que ele automaticamente já está esticadinho e é para ficar todo certinho, está bem? Fazem aí uma costurazinha e fazem exatamente a mesma coisa deste lado aqui também. E depois vamos rentear, literalmente, assim bem encostadinho, não precisam, podem deixar um bocadinho, está bem? Um bocadinho. E vamos cortar a toda a volta. As duas partes. Pronto, então vamos agora colocar o nosso forro. O que é que vamos fazer? Frente com frente, ok? E vamos ver qual é a nossa parte de cima. Já coloquei aqui, entretanto, a minha etiqueta mais ou menos a meio da barra. E vamos cozer então de uma ponta à outra na parte de cima, tá bem? Só na parte de cima. Podem colocar alfinetes, podem colocar molinhas, aquilo que vocês estiverem habituados a colocar, tá bem? Fazemos o mesmo na outra peça, ver qual é a nossa parte da frente, de cima, tá bem? Para não ficar enganada. E vamos cozer outra vez aqui em cima, outra vez não, porque é o outro lado. Mais uma vez a parte de cima. Ok? Agora é a parte que vamos medir. Então vamos lá. Vamos perceber aqui, deixa eu ver se isto fica direitinho. Vamos utilizar uma régua de patchwork, de preferência. E o que é que vamos fazer? Vamos riscar, tá
bem? Vocês quiserem aqui dar uma passadela, podem dar uma passadela, mas não há necessidade. Vamos utilizar esta linha, esta costura, esta emenda, como a nossa base. Ou seja, eu vou utilizar 2 cm, vou medir, não é utilizar, vou medir 2 cm daqui da emenda para dentro. Então eu vou riscar 2 cm, ok? Com caneta térmica, com lápis, com o que vocês quiserem, o que tiverem à mão, 2 cm, tá? Certo? E agora, do risco que eu fiz para baixo, eu vou medir na mesma 2 cm. Tá bem? Peço desculpa, não é 2 cm, mas 1,5 cm. 2 cm, assim é que está bem. Estava aqui a ver mal, estava a medir mal. 2 cm. Ora, 2 daqui para aqui e 2 da risca para baixo. São 2. 2. Está bem? Pronto. Este lado já está. E agora vou fazer o mesmo deste lado. Então, 2 cm, e são 2, está bem? Nada de 1. Estava aqui com a régua noutro sítio e ia pensar noutra coisa. Aquela parte em que a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo, sabem? Pronto, então temos aqui 2 cm e temos aqui mais 2 cm da risca para dentro, está bem? Só aqui nesta parte de fora, está bem? E pronto. E agora o que é que nós vamos fazer? Então agora nós vamos, com uma caneta térmica, que não tenho cá, está bem? Mas não faz mal, que vai ficar por dentro. Eu vou virar e vou encostar a minha costura aqui em cima e vou perceber que aqui esta também bate certinho. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 risquinhos aqui, está bem? 2 risquinhos assim, na mesma direção das linhas, e vocês já vão perceber porquê. E vou virar este lado e vou bater costura com costura na mesma e vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou riscar aqui só assim, está bem? Dois risquinhos, vocês já vão entender para que é que servem os 2 risquinhos. Vamos voltar aqui também, está bem? Costura com costura, e vamos fazer na direção dos risquinhos, no meu caso, nos meus risquinhos brancos, vamos fazer 2 risquinhos por trás, para depois deixarmos aqui o sítio onde nós vamos rematar para cozer o cordão. Pronto, então o que é que eu vou fazer agora? Vou colocar frente com frente, está bem? Primeira coisa, vou acertar aqui certinho em cima, está bem? Certinho, costura com costura, está bem? Aqui em cima é importante que fique costura com costura, tá? E agora o que é que eu vou acertar? Eu vou acertar estas partes aqui, porque a gente temos sempre tendência a cozer 1 cm acima, 1 cm não, 1 milímetro acima, 1 milímetro abaixo, então eu vou unir também estas costuras da barra. Claro está que quem não fizer com barras não vai ter este problema, não é? Mas quem for utilizar as barras vai ter que colocar isto assim direitinho. E agora vou acertar esta costura e então agora vou cozer de uma ponta à outra, ou seja, eu vou cozer daqui deste lado até aqui ao fundo, está bem? Virar mais um bocadinho para aqui. Onde é que vamos parar? No primeiro risco e rematamos. Levantamos o calcador, passamos um bocadinho mais à frente e vamos rematar de início. Vamos... Desculpa que eu não devia ter tirado ali a minha molinha, mas já está. E agora, até cá abaixo, vamos cozer aqui direitinho. O que é que eu quero que vocês percebam? Que aqui, nesta parte, nestes 2 risquinhos, no meio, nós não vamos cozer, está bem? E agora vamos fazer o mesmo desta parte. Vamos colocar costura com costura. Ok? Barrinha com barrinha, costura com costura. E aqui em baixo igual, e vamos fazer o mesmo. Agora o que vamos fazer? Vamos costurar o fundo deste lado inteiro. Deste lado começamos a cozer aqui, certo? Agora, com uma régua de fazer cantos ou com a mesma régua de patchwork,
que é que nós vamos fazer? Nós vamos marcar, ora, onde é que nós marcamos? Onde é que nós consideramos os 5 cm do canto? Na costura, está bem? Ou seja, nós vamos pousar a nossa régua, não é na ponta do tecido, mas em cima da costura. Ora, está aqui o 5, aqui também está o 5. Em cima da minha costura, está bem? Eu vou tentar aproximar aqui para vocês verem. Está em cima da costura, tanto de um lado como do outro. Não está na ponta do tecido. E vamos riscar 5 cm, está bem? Nos 4 cantos. Em cima da costura, não se esqueçam. Sim. Estou a escrever com caneta porque a minha está seca e como não tenho aqui mais nenhuma, a minha térmica, estou a utilizar a caneta, mas podem utilizar a térmica, está bem? Nada que impeça de ficar bem porque aqui vai tudo sair fora. E agora como é que vamos fazer os cantos de uma maneira especial? Vão aprender a fazer os cantos. Então, aqui é a manta, não é? Aqui é a minha manta, não, o meu cesto. Nós vamos cortar os lados, está bem? Esta é a parte de baixo. E nós vamos cortar os lados, assim, exatamente no risco, está bem? Exatamente no risco de um lado e do outro, assim. E a seguir o que é que fazemos? Vamos cortar esta ponta, está bem? Vamos cortar a ponta de um lado e do outro. Vamos fazer outra vez aqui deste lado. O que é que eu vou cortar? Que é o fundo, está bem? Que ficou aberto. Eu vou cortar dos lados, tá? Eu vou cortar dos lados. E a seguir o que é que eu vou tirar? Vou tirar as pontas. Tá? E agora o que é que vamos fazer? Nós vamos abrir o nosso tecido, abrir o nosso canto. E automaticamente, quando a gente abre o nosso canto, nós vamos conseguir encaixar direitinho, costura com costura, tá bem? Que é para não termos, ele automaticamente fica centrado, vocês não precisam de fazer mais nada, tá bem? Quando muito, podem colocar aqui um alfinete, para ele não fugir, tá bem? Se quiserem, ele fica automaticamente assim. E vamos cozer. E só no fim é que vamos cortar o excesso, tá bem? Neste caso, podem abrir a costura a meio também. Assim não há como as costuras do canto ficarem tortas, está bem? Agora podem cortar direitinho e podem ainda aproveitar depois estes quadradinhos para mais alguma coisa. Fazemos o mesmo do outro lado. Abrimos o nosso canto, vamos colocá-lo certinho. Ele automaticamente encaixa certinho por ele, está bem? Não é preciso medir nem coisa parecida. Coloquem alfinetes se virem que precisam, está bem? Abrimos a costurinha. Lá. Fizemos assim mais uma vez, tá bem? E tiramos o que está mais ali encostadinho, não vale a pena estar com muitas coisas, já está arrumadinho, pronto. Os quadradinhos depois aproveitam-se. Fazemos exatamente o mesmo nos cantos, tá bem? Fazemos exatamente a mesma coisa nos cantos. Podem abrir a costura. Cortamos o excedente. Dá para fazer uns hexágonos muito giros com estes bocadinhos. Tudo se aproveita. E o último. Pronto. Cantinhos feitos. Vamos fazer o parto, tá bem? Vamos buscar o que está aqui ao fundo, tá bem? Não se faz assim, mas encaixa-se a mão lá no fundo e de uma só vez está virado, tá bem? Não se esqueçam que é mais fácil, mais rápido. Vamos dar aqui um jeitinho aos nossos cantinhos, tá bem? Para eles ficarem bonitos. Assim. Ficou perfeitinho deste lado, tem aqui uma linha a mais. Ok, pronto. E agora, o que é que nós vamos fazer? Vou puxar um bocadinho para aqui para vocês perceberem. Vocês podem simplesmente virar isto para dentro e ficar só o tecido.
ok? Eu nos meus tenho deixado esta beirinha para fora, porque acho que lhe dá uma certa graça, parece um viés. E então tenho deixado para fora um bocadinho de tecido. Então o que é que eu faço? Eu vou ajeitar aqui atrás, sim, e vou colocar alfinetes assim ao alto. Para quê? Primeiro assim dos lados, está bem? Para evitar que o meu tecido fuja, literalmente, enquanto eu estou a cozer, está bem? O que é que a gente faz? Aqui à frente a gente vai tentando organizar, pôr um bocadinho para cada lado, para que ele fique a beirinha certinha, está bem? Então a gente vamos colocar aqui mais alfinetes, porque esta parte é importante que fique bonita, está bem? Sim. E então vamos colocar 3 ou 4 de cada lado, o que vos der jeito, o que vocês acharem que precisam. Se precisarem de colocar 20, colocam 20, está bem? E falta 1, 2. Eu gosto de pôr, porque depois atrás, pronto. Agora têm duas maneiras que podem cozer. Podem encaixar assim na máquina e cozer, mas como eu fiz os riscos deste lado, eu vou cozer assim deste lado, está bem? Então o que é que eu vou fazer? Vou-vos mostrar assim. Vou cozer exatamente a toda a volta por cima dos riscos que eu fiz. Então vamos lá. Bem, ora, eu vou colocar se calhar aqui para este lado, para vocês verem melhor. Assim. Vou puxar o alfinete para aqui, para ele não cozer por cima do alfinete. Sim, exatamente. Vamos sempre dando um jeitinho, está bem? Assim, para ele ficar esticadinho. Cuidado com os alfinetes para não se picarem. Assim. E vão rodando, está bem? Se vos der jeito da outra maneira, cosem por dentro e em vez de fazer os riscos por fora, têm de fazer os riscos também por dentro, está bem? Que é para depois saberem as medidas da abertura aqui dos lados, que é por onde vai passar depois o nosso cordão, ok? Agora eu vou cozer o de baixo, assim. Pronto, tá? Pronto. Agora, o meu cesto já está prontinho assim. Já estamos mesmo no final, já está pronto o cesto, está bem? São tão difíceis de fazer que já está pronto. O que é que eu vou fazer agora? Vou colocar o cordão, está bem? E vou depois finalizar as pontinhas do cordão com aquelas tulipazinhas, está bem? Ficou assim, tá? Agora vou utilizar o cordão. Vou utilizar o enfia cordão elástico que vocês entenderem, em que a gente só encaixa aqui, tá bem? E puxa para baixo para ele segurar, para ele não fugir. E então agora vamos colocar por aqui fora o nosso cordão de um lado e o nosso cordão do outro. Tá bem? Aqui não usem alfinetes, já não se usa alfinetes. Uma coisa muito interessante é mesmo o facto de vão sempre aparecendo materiais novos e o facto de a gente não se picar, não é? Porque, pronto, ainda custa um bocadito levar uma picadela e então acabamos por perceber que é muito mais interessante. Há os novos também, aqueles grandes, também devem ter comprimento suficiente para estes cestos. Por acaso não tenho cá nenhum, senão também experimentava. Acho que não tenho cá nenhum, não, por acaso não, como me vou safando com este. Pronto, então agora vamos fazer o mesmo do outro lado. Tá? Pronto. Então, falta cortar 2 quadradinhos de 6 por 6, 7 por 7, mais ou menos
Eu vou cortar a olho, está bem? Isto deve dar mais ou menos uns 7 por 7 e vai ficar direitinho, não é? Como o outro diz, ou minimamente. Também não é preciso que fique muito direito. Porquê? Porque nós vamos fazer redondos, ou seja, nós vamos dobrar em 4, está bem? E vamos arredondar como se fôssemos fazer um lequezinho, está bem? Ou seja, nós vamos arredondar assim, como se fôssemos fazer um lequezinho. Então, vamos abrir, não é? Assim, vamos assim, de traseira com traseira, a parte de trás com a parte de trás. E o que é que vamos fazer? Podem fazer um a um, como podem fazer os dois juntos. Eu vou fazer os dois juntos. Nós vamos colocar o nosso cordão aqui no meio, está bem? E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer com que esta parte aqui fique mais ou menos dividida a meio dos cordões. Também depois podemos sempre dar um jeitinho, está bem? Ou seja, nós vamos fazer com que isto fique assim. Ora, o cordão está aqui de fora, está mais ou menos a meio e eu vou costurar de uma ponta à outra, apanhando tudo, está bem? Temos mesmo, obrigatoriamente, de apanhar tudo. Eu vou dar aqui mais uma costuradita no cordão. E pronto, o que é que vamos fazer? Vamos cortar aqui um bocadinho na ponta, está bem? Assim só um bocadinho, tá? Assim. E agora o que vamos fazer? Vamos puxar devagarinho. Tá bem? Vamos puxar a nossa florinha. Eu digo florinha porque isto parece um jarrinho, está bem? E temos um jarrinho feito na ponta, ou seja, podem ainda dar jeitinho nos cantos. Eu gosto de o ver assim, mas podem ir lá com a tesoura e dar ali um jeitinho no cantinho para ele ficar mais abertinho e isso, está bem? Então vamos fazer o outro. Bora lá. Dobramos assim, colocamos os cordões aqui. Vamos colocar mais ou menos assim a meio, dobrar uma parte. Atenção que estas partes têm de ficar aqui juntinhas em cima, tá bem? E vamos colocar a outra, assim. E vamos cozer. Ora, esta não ficou aqui tão bem, vamos lá pôr isto direitinho. Esta está maior, por isso voltamos a fazer, tá bem? Querem colocar molas? Coloquem molas, tá bem? Se precisarem, aqui é mais um jeitinho da mão propriamente do que... Pronto, esta parte tem de ficar aqui em cima e agora sim, esta vem para aqui, exatamente, e fica tudo cá em cima, tá bem? Estão todas cá em cima. Então vamos lá costurar este bocadinho. Vou rematar aqui mais um bocadinho na parte do cordão. E então, devagarinho, vou abrir assim a minha florinha, tá bem? Isto fica mesmo fofo, por acaso gosto imenso. E temos então assim, pronto. Aqui só falta mesmo fechar o buraquinho, que vamos dobrar para dentro, tá bem? E vamos fazer uma costurinha à máquina. Podem fazer à mão, claro que fica mais perfeito. Não vale a pena perguntar se fica mais perfeito, fica. Claro que fica. E vamos colocar aqui para dentro o nosso cesto maravilhoso. E muito giro. Deixa-me puxar para aqui. Assim. Que ficou lindo, 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 tá bem?